Você já se sentiu especial para alguém? Aquele escolhido ou escolhida? A única pessoa que realmente conseguia entender ele ou ela? Mas e se eu te disser que na cabeça do narcisista, você nunca foi uma pessoa? Você sempre foi uma função. Não um indivíduo, mas um mero instrumento. Parece um diagnóstico pesado. Hoje, não vamos focar nos seus sentimentos. Vamos fazer uma imersão na mente do narcisista e te ver pelos olhos dele. Vamos destrinchar quem é, na verdade, a vítima perfeita no seu mundo completamente distorcido. Prometo que depois deste vídeo, você vai entender por que tudo aconteceu daquela forma e por que a culpa nunca foi sua. Pronto para encarar a verdade por mais incômoda que ela seja? Então, vamos começar. Antes de começarmos, é crucial entender algo fundamental que comanda todo o comportamento narcísico, o conceito do suprimento narcísico. Imagine que, por dentro, o narcisista carrega um buraco negro sem fundo, onde deveria estar a autoestima. Ele é incapaz de gerar valor próprio internamente, como faz uma pessoa saudável. Ele precisa absorver isso constantemente de fora. E essa validação externa, seja admiração, atenção, medo, adoração ou até mesmo ódio, é o suprimento narcísico, é o combustível dele, o ar que ele respira, o seu vício. Sem essa dose, ele sente um vazio lancinante e uma profunda sensação de nulidade. Toda a sua vida, portanto, é uma busca desesperada e incessante pela exploração de novas fontes. E a fonte principal, a mais valiosa, é você, outro ser humano. Agora que temos esse panorama, vamos analisar os papéis que ele te designa nesse seu roteiro completamente perverso. Primeiramente, e essa é a sua função principal, você é a fonte de energia. O narcisista não o enxerga como parceiro ou amigo, mas sim como um carregador portátil para o próprio ego. Suas emoções são o alimento dele. Quando você elogia os talentos dele, ele recebe uma porção de suprimento positivo de altíssima qualidade. Quando você chora por causa da crueldade dele, teme a sua raiva ou implora para que não vá embora, ele obtém um suprimento negativo igualmente valioso, que só faz confirmar o poder e o controle que ele exerce sobre você. Ele não distingue amor de medo. Ele distingue apenas a presença ou a ausência de um fluxo de energia na direção dele. Para ele, você é apenas uma função, como uma tomada para um celular. Ele não sente gratidão pela tomada, ele simplesmente a utiliza. No momento em que você se esgota emocionalmente e deixa de carregá-lo com a mesma eficácia, ele parte em busca de uma fonte nova e mais potente. Ele não vê traição nisso. Para ele, é apenas uma necessidade técnica. Visualize isso como um vampiro de energia daqueles filmes. Não é apenas uma metáfora, é a descrição exata da percepção dele. O segundo papel que ele lhe impõe é o de extensão de si. Você não é uma pessoa separada, com seus próprios desejos, pensamentos e limites. Na cabeça dele, você é o prolongamento, um apêndice que precisa se encaixar perfeitamente na imagem que ele projeta. Assim como um carro de luxo ou um relógio de marca, você deve elevar o status dele. Você precisa ter uma aparência específica, dizer as coisas certas e só se relacionar com as pessoas adequadas. Ele vai se orgulhar dos seus sucessos, mas não porque está feliz por você, e sim porque o seu sucesso é, na verdade, o sucesso dele. É como se ele dissesse para o mundo: vejam só que prolongamento maravilhoso eu tenho, mas cuidado. Ai de você se fizer algo que manche a imagem que ele construiu. Seu erro, sua falha ou sua discordância não são apenas assuntos pessoais seus. Para ele, é como se a própria mão dele tivesse parado de obedecê-lo. Isso é um motim, um defeito na propriedade dele, que precisa ser corrigido ou punido imediatamente. Você é parte da fachada dele e não tem o direito de ter uma vida própria, separada da dele. No início de um relacionamento, você assume o papel do espelho ideal. Nesta fase de idealização, o narcisista olha para você e não te enxerga. Ele vê o seu próprio reflexo na melhor luz possível. Ele projeta em você todas as qualidades que ele desesperadamente gostaria de ter. Bondade, pureza, sucesso, beleza. Ele diz: somos tão parecidos. Eu nunca encontrei alguém como você. Mas o que ele está realmente dizendo é: você é o espelho perfeito que me reflete como a pessoa ideal que sou. Ele se apaixona não por você, mas pela versão idealizada de si mesmo que ele consegue enxergar através dos seus olhos admirados. Você é a tela em branco onde ele pinta o próprio autorretrato. Ele te enche de presentes e elogios, não por generosidade, mas para garantir que você continue a refletir a grandiosidade dele ainda melhor. Mas assim que esse espelho começa a mostrar a realidade, a sua fadiga, a sua opinião, os seus defeitos, ele se torna um espelho distorcido. E é aí que o narcisista entra em fúria. Ele não tolera espelhos que lhe mostram a verdade. Ele só quer quebrá-los e encontrar um espelho novo, liso e brilhante. Sua empatia para ele não é um dom, mas uma ferramenta de manipulação. Os narcisistas têm uma capacidade assustadora de identificar pessoas empáticas, bondosas e compassivas.
Eles veem sua empatia como a chave que abre qualquer porta para os seus recursos. Ele sabe que você terá pena dele quando ele começar a falar sobre a infância difícil. Ele sabe que você o perdoará quando ele jurar que isso não acontecerá nunca mais. Ele usa sua capacidade de entender e se solidarizar justamente contra você. Ele vai apelar para a pena, provocando em você um sentimento de culpa. Ele simula arrependimento, sabendo que seu bom coração lhe dará mais uma chance. Para ele, a sua empatia é uma fraqueza, uma vulnerabilidade que pode e deve ser explorada. Ele não a valoriza, pelo contrário, ele a despreza, porque ele próprio é incapaz de ter um sentimento como esse. Ele vê sua prontidão em ajudar e perdoar como pura tolice, algo que o permite conseguir o que quer, repetidamente. Imagine um ladrão que encontrou uma chave mestra universal. É exatamente isso que sua empatia representa para ele. Ele vê os seus defeitos e vulnerabilidades como munição para o futuro. Desde o primeiro contato, o narcisista não está apenas a conhecê-lo. Ele está em missão de reconhecimento. Ele escuta atentamente quando partilha os seus medos, complexos e traumas passados. Mas ele não faz isso para lhe dar apoio. Pelo contrário, ele anota tudo meticulosamente no seu dossiê de chantagem interno. Cada vulnerabilidade sua é uma bala no seu carregador, que ele usará sem hesitar contra si, na fase de desvalorização. Tem medo da solidão? Ele vai ameaçar ir embora. Sente-se inseguro com a sua aparência? Ele fará comentários cruéis sobre o seu corpo. Tem vergonha de algum erro do passado? Ele fará questão de o ou a lembrar, só para o ou a fazer sentir-se um nada. Ele coleciona os seus pontos fracos para mais tarde os explorar de forma metódica, sempre que precisar de exercer controlo ou puni-lo por desobediência. Tudo o que lhe confiou nos momentos de intimidade será transformado em arma e virado contra si. Há outro papel crucial. Você é a plateia particular dele. A vida do narcisista é uma peça de teatro interminável, um show de um ator só, onde ele assume o papel principal, seja como herói, gênio ou vítima. E o seu papel é o de espectador fervoroso, obrigado a aplaudir incessantemente. Você precisa ouvir os monólogos de horas sobre a sua grandeza, os seus problemas e o quanto o mundo tem sido injusto com ele. Você é obrigado a se maravilhar com as histórias dele, mesmo que já as tenha ouvido pela 100ª vez. Tem que rir das piadas e acenar com a cabeça em sinal de solidariedade sempre que ele se queixa. Qualquer tentativa de desviar o foco para si, de falar dos seus próprios problemas ou sucessos, será encarada como uma audaciosa tentativa de roubar a luz dos holofotes. Ele perderá imediatamente o interesse, começará a bocejar, a interromper ou simplesmente desvalorizará os seus sentimentos. Ele não busca um diálogo. Ele precisa de uma plateia de um só, garantindo aclamação ininterrupta. Se os aplausos cessarem, ele simplesmente irá procurar outro palco e outra plateia. A sua independência é vista por ele como uma ameaça direta. O narcisista busca o controle absoluto, querendo criar um sistema fechado onde ele é o centro do universo. A sua independência, os amigos, os hobbies, a carreira, a sua própria opinião, destrói toda essa estrutura. Os seus amigos podem influenciá-la, colocando-a contra ele. O seu emprego lhe confere independência financeira e autoconfiança, o que a torna menos manipulável. Os seus passatempos roubam o tempo e a atenção que, no mundo dele, deveriam pertencer-lhe de forma exclusiva e incondicional. Por isso, ele vai destruir de forma metódica todos os pilares da sua independência. Ele vai criticar os seus amigos incessantemente, até que você corte o contato com eles. Ele vai desvalorizar o seu trabalho, para forçá-la a pedir demissão. Ele vai ridicularizar os seus passatempos até que você os abandone por completo. O objetivo final dele é isolá-la, tornando-a completamente dependente dele, emocionalmente, financeiramente e socialmente. No mundo dele, a sua única necessidade deve ser ele. Qualquer outra fonte de apoio ou alegria é um concorrente e precisa ser eliminado. As suas emoções são para ele apenas um jogo. O narcisista, desprovido de sentimentos próprios profundos, trata as emoções alheias com a fria curiosidade de um cientista ou o entusiasmo de um apostador. Ele adora apertar botões simplesmente para observar a sua reação. E se eu a elogiar? Ela sorri. E se eu ignorá-la a noite inteira? Opa, ela fica ansiosa. E se eu a cobrir de amor e de repente me tornar frio? Uau, isso sim que provoca uma verdadeira tempestade. Os seus altos e baixos emocionais, a sua dor e a sua alegria, são para ele apenas um show fascinante, uma prova do seu poder. Ele pode levá-la às lágrimas e em seguida perguntar com uma calma glacial: por que você está reagindo de forma tão exagerada a tudo isso? Ele não sente pena da sua dor. Ele simplesmente se deleita com o efeito que conseguiu provocar. É a mesma satisfação de uma criança que quebra um brinquedo só para ver o que há lá dentro. Ele não sente remorso, apenas interesse e uma avassaladora sensação de onipotência. Ele vê seus limites pessoais como um desafio a ser superado.
Para uma pessoa saudável, um não é um sinal de pare, um respeito pelo espaço do outro. Já para o narcisista, o não é apenas o início de um jogo fascinante chamado quebre a vontade dela. Suas barreiras simplesmente não existem para ele. São apenas um obstáculo irritante no caminho de seus objetivos. Quando você diz, isso me incomoda, ou eu não quero fazer isso, o que ele realmente escuta é, tente me obrigar. Ele usará todos os métodos disponíveis, persuasão, chantagem, manipulação da culpa e ameaças diretas, para forçar a quebra da sua defesa. Cada limite rompido é uma pequena vitória, que comprova a superioridade dele e, consequentemente, a sua fraqueza. Ele sente uma satisfação imensa em forçá-lo a fazer o que você não quer. Ele não busca o compromisso. Ele busca a capitulação total. No mundo dele, existem apenas os desejos dele. E seus limites são meramente fortificações temporárias que ele terá prazer em demolir. Um dos papéis mais convenientes para você é o de bode expiatório. O narcisista possui um ego extremamente frágil que não tolera nem sequer a sugestão de estar errado ou de ser imperfeito. Ele é incapaz de admitir os próprios erros. Por isso, ele precisa desesperadamente de alguém em quem possa descarregar toda a culpa pelos seus fracassos. E esse papel ele lhe entrega com prazer. Ele se atrasou para a reunião. Foi você quem o reteve. Foi demitido do trabalho. Você criou um ambiente doméstico estressante. Ele te traiu. Você não era bom o suficiente na cama. Ele usará as mais complexas piruetas lógicas e gaslighting, descarado, para provar que a culpa é totalmente sua. Você se torna o recipiente de todo o seu negativismo, vergonha e fracassos. Ele, por assim dizer, despeja em você tudo de ruim que há nele, permanecendo puro e impecável aos próprios olhos. Isso permite que ele mantenha a ilusão da sua própria grandiosidade. Você é o para-raios, absorvendo todos os raios de sua inaptidão. O seu perdão incondicional, para ele, não é visto como uma virtude, mas sim como uma licença oficial para abusar ainda mais. Quando o perdoa pela primeira vez, ele faz uma anotação importante. Com ela, isso funciona. Cada tudo bem, eu te perdoo não é encarado por ele como um ato de misericórdia, mas sim como a sua fraqueza e a sua total disposição para aguentar. Ele não tira conclusões e nem tem a intenção de mudar. Pelo contrário, ele percebe que pode aumentar a parada. Se você perdoou uma palavra mais ríspida, irá perdoar também um grito. Perdoou o grito, perdoará o insulto. Perdoou o insulto, perdoará a traição. O seu perdão é o sinal verde para ele, a indicação de que os limites podem ser empurrados cada vez mais longe. Ele não valoriza a sua bondade. Ele a utiliza para medir e calibrar o nível aceitável de crueldade. Ele vê em você uma pessoa sem amor próprio, disposta a suportar tudo só para não o perder. E ele vai testar o quão longe ele pode ir até você, finalmente quebrar. E quando isso acontecer, é claro, ele irá culpar você. O que talvez seja o mais assustador é isto. Ele te vê como um mero objeto, não como um ser humano. Isso é o que chamamos de objetificação. Para ele, você é apenas uma coisa. Pode ser bonita, útil ou funcional, mas não passa de um objeto. Uma coisa não tem sentimentos próprios. Uma coisa não tem direitos. Um objeto pode ser usado quando é conveniente e guardado na prateleira quando atrapalha. Você pode quebrar essa coisa se estiver de mau humor. E quando ela não for mais útil, você a descarta e a troca por outra, mais nova e mais atraente. Isso explica a indiferença gelada dele diante da sua dor. Você já sentiu pena de um martelo após ter martelado o próprio dedo com ele? Não. Você ficou com raiva do martelo. Da mesma forma, o narcisista é incapaz de sentir empatia por você. Você é uma ferramenta para satisfazer as necessidades dele. Essa desumanização, essa anulação da sua humanidade, é o mecanismo-chave que permite a ele cometer os atos mais cruéis sem o menor remorso. Ele simplesmente não o enxerga como um indivíduo com alma, sentimentos e direitos iguais aos dele. O seu sucesso para ele é uma afronta pessoal. Normalmente, esperaríamos que o parceiro celebrasse as suas conquistas, mas não quando se trata de um narcisista. O seu sucesso, principalmente se não tiver nada a ver com ele, provoca uma inveja corrosiva, que o consome por dentro. E por que isso? Porque no mundo dele, só há espaço para uma estrela. Ele. O seu sucesso tira os holofotes de cima dele. Isso comprova que você pode ser bem-sucedida e feliz sem depender dele. Isso abala completamente o seu senso de controle e a sua autoproclamada exclusividade. Por isso, ele vai fazer de tudo para desmerecer e desvalorizar as suas conquistas. Conseguiu uma promoção. Ah, nesse emprego, qualquer um conseguiria isso de olhos fechados. Publicou um livro. Mas quem é que ainda lê hoje em dia, não é? Emagreceu e está com uma ótima aparência. Cuidado, hein? Você está começando a parecer muito magra, até meio doente. Ele vai sabotar os seus esforços, desmotivá-la a iniciar novos projetos e criar crises ou problemas bem na véspera de eventos importantes para você. Ele simplesmente não consegue aceitar que você brilhe mais do que ele.
A sua alegria é um veneno puro para o ego dele. Ele percebe o seu conhecimento sobre a sua verdadeira natureza como um perigo mortal. Enquanto você permanecer no nevoeiro da ilusão, acreditando na imagem perfeita que ele projeta, você está segura e é facilmente controlável. Mas no momento em que você começa a vê-lo através das máscaras, suas manipulações, suas mentiras, o vazio, você deixa de ser a vítima e se torna a testemunha. E uma testemunha é perigosa. Você detém a informação que pode arruinar completamente a sua fachada. Você tem o poder de o expor aos olhos dos outros. Este é, de longe, o seu maior medo. É por isso que, assim que ele sentir que você despertou, o comportamento dele vai mudar drasticamente. Ele pode tentar destruí-la moralmente, iniciando uma agressiva campanha de difamação e calúnia, para que ninguém dê crédito às suas palavras. Ou, a alternativa, ele pode cortar abruptamente todo o contato e desaparecer, garantindo que você não tenha tempo de causar estragos na reputação dele. Ele não tem medo de perdê-la como pessoa. Ele tem medo de você, como a portadora da verdade. A única coisa que pode destruí-lo, você se torna uma ameaça à segurança nacional do pequeno estado narcisista que ele construiu. No sistema de valores dele, você é a propriedade dele. Ele não te enxerga como parceiro ou parceira para uma relação de igualdade. Ele te vê como um objeto que ele simplesmente adquiriu. E com a sua posse, ele pode dispor como quiser. Isso explica o ciúme patológico e a necessidade doentia de controlar cada passo que você dá. Ele não verifica seu celular por medo de ser traído ou de sentir dor. Ele verifica porque precisa garantir que o objeto dele não está sendo manuseado por outra pessoa. Ele fica furioso quando você interage com outras pessoas, e não é por sentir sua falta. Ele se irrita porque você está desperdiçando em terceiros um recurso que, na mente dele, pertence a ele por direito. Ele pode te trair descaradamente, mas não te perdoará, nem mesmo um flerte inocente. Afinal, ele é o dono, o proprietário, e não você. Um objeto não pode ter vontade própria. Esse sentimento de posse é o principal motivo pelo qual ele reage de forma tão doentia ao término, mesmo que a iniciativa do rompimento tenha sido dele. Ele simplesmente não consegue aceitar que a propriedade dele decidiu obter a liberdade. Quando você decide ir embora, ele não vê isso como seu direito de ser feliz, mas sim como a traição suprema. No universo dele, você não pode simplesmente abandoná-lo. É ele quem decide quando o relacionamento termina. Sua partida é um ato de desobediência, a revolta de um escravo que atinge a sua grandiosidade de forma colossal. Ele não sente tristeza pela perda de alguém que amava, ele sente a fúria narcisista de ter sido abandonado, de ter sido rejeitado. Como você se atreveu? Ele, tão perfeito e insubstituível, foi rejeitado por você, que é apenas o suprimento dele. Isso é inconcebível para ele. Essa fúria pode se manifestar em perseguição, ameaças, chantagem. E aquela famosa campanha de difamação que abordaremos em seguida. Ele se vingará não porque a ama e quer que você volte, mas porque o ego dele foi humilhado. Ele precisa restabelecer seu senso de superioridade, e fará isso destruindo você. Ele precisa provar para si mesmo e para o mundo inteiro que o problema não é ele, mas sim que você é ingrata e desequilibrada. Depois do término, principalmente se foi você quem colocou um ponto final, você ganha um novo papel público, o de a ex-maluca. O narcisista simplesmente não consegue aceitar que alguém mentalmente saudável tenha sido capaz de deixá-lo, a pessoa tão perfeita que ele acredita ser. Por isso, ele inicia imediatamente uma campanha preventiva para destruir a sua reputação. Ele vai espalhar para amigos em comum, familiares e colegas de trabalho o quanto você era desequilibrada, histérica, ciumenta ou instável emocionalmente. Ele se colocará no papel da vítima paciente, aquela que tolerou seus surtos por muito tempo e até tentou te salvar. Ele usará contra você todos os segredos que lhe foram confiados, distorcendo-os até que fiquem irreconhecíveis. O objetivo dessa campanha é duplo. Primeiro, proteger a própria imagem. Segundo, isolar você de qualquer apoio social, garantindo que ninguém acredite em você, caso decida contar a verdade. Ele precisa ter certeza de que, aos olhos da sociedade, ele permaneça o herói, e você, a vilã. Esta é a manipulação final, mais crucial, que sela o controle dele sobre a narrativa de todo o relacionamento. Mesmo depois de tudo que ele fez, na mente dele, você permanece eternamente como a fonte de suprimento inesquecível. Mesmo que passem meses ou anos e ele encontre uma nova vítima, o narcisista não o apaga da sua base de dados. Ele se lembra do valor do recurso que você fornecia. Se o seu novo suprimento secar ou não for de tanta qualidade, ele não hesitará em tentar voltar para você. Esse processo é conhecido como hoovering. Ele reaparecerá subitamente na sua vida com uma mensagem tipo: "Olá, como você está?"
vai curtir uma foto sua antiga, ou começar a dizer que sente saudades e que percebeu tudo de errado que fez. Não se deixe enganar. Isso não é amor nem arrependimento. É apenas uma tentativa de se reconectar a uma fonte de energia confiável. Ele está testando se a porta ainda está aberta. Ele quer garantir que ainda tem poder sobre você. Para ele, você é um aeroporto de reserva, um ativo valioso que seria tolice perder para sempre. Ele não se lembra da dor que causou, ele só se lembra da sensação de satisfação que você proporcionava. Para o narcisista, a sua felicidade depois do término é algo absolutamente intolerável. Ele pode até dizer que te deseja tudo de bom, mas, no fundo, a ideia de que você consiga ser feliz sem ele o destrói. A sua felicidade desvaloriza a importância que ele pensa que tem. Isso prova que ele não era o centro do seu universo. E mais, que a vida sem ele não só é possível, mas também pode ser muito melhor. Isso abala, isso destrói toda a visão de mundo dele. Por isso, ele vai monitorar suas redes sociais, procurando qualquer sinal de que você está sofrendo. Mas se ele vê fotos felizes, um novo relacionamento, ou o seu sucesso, isso provoca nele um ataque de raiva e de inveja. Ele pode tentar sabotar sua felicidade, espalhando fofocas para o seu novo parceiro, ou escrevendo coisas horríveis nos seus comentários. Ele realmente acredita que você não tem o direito de ser feliz sem ele. No roteiro dele, você deveria estar sofrendo eternamente pela perda de um tesouro como ele. Sua alegria é a derrota pessoal dele. E por fim, na mente dele, você é eternamente aquela que ele quebrou. Mesmo que você tenha se refeito por completo, construído uma nova vida e nunca mais se lembre dele, na história dele, você é aquela que ele moldou ou destruiu. Isso lhe confere uma distorcida sensação de poder eterno sobre você. Ele não pensará em você como alguém que encontrou força para se afastar e se curar, mas sim como uma antiga posse onde ele deixou a sua marca. Este é o ato final da sua grandiosidade. Ele é incapaz de reconhecer a sua força. Ele precisa acreditar que causou um dano irreparável em você, pois isso valida o seu próprio poder. De certa forma, ele deseja o seu sofrimento, pois a sua dor é um lembrete eterno da existência e da influência dele. Ele não quer que você se cure, porque a sua cura apaga os rastros dele. Na lógica perversa dele, ele prestou um favor a você. Ele proporcionou as emoções mais intensas da sua vida, mesmo que fossem destrutivas. E por isso você deve ser eternamente grata e se lembrar dele. Afinal, que conclusão podemos tirar ao olhar para dentro deste mundo frio e distorcido? Aos olhos do narcisista, a vítima não é uma pessoa, é um mero dispositivo multifuncional, é um espelho que deve refletir a sua grandeza, é um kit de primeiros socorros que deve sarar as feridas do seu ego, é um para-raios que deve absorver toda a culpa pelos seus fracassos, é um troféu para exibir, é uma audiência que deve aplaudir, e é uma bateria que tem de o alimentar. Compreender isto não é motivo para ódio, é um motivo para libertação. Quando se percebe que o problema nunca foi consigo, que você era apenas uma função, você para de se perguntar: o que é que eu fiz de errado? Você entende que no seu lugar poderia estar qualquer pessoa com o conjunto certo de qualidades: empatia, bondade e disposição para amar. A culpa não é sua, você simplesmente caiu na mira de um predador. Obrigado por assistir a este vídeo difícil até ao fim. Se ele o ajudou a entender algo, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal. E a principal pergunta para você é: qual destes 20 pontos lhe tocou mais? Partilhe a sua história nos comentários. Se sentir que tem forças para isso, lembre-se, você não está sozinho.